Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para a gente poder continuar com as nossas leituras bíblicas, escutar aqui o que Deus tem para falar conosco, através das suas palavras, através da Bíblia, através das palavras sagradas do Senhor. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, do capítulo 23 até o capítulo 26, ok? Então já vamos pegar aí o nosso instrumento, que é a nossa Bíblia, e já vamos começar aqui em 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada criou coragem e chamou os oficiais de Sem. Eram eles Azarias, filho de Jeroam, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zecre, e fizeram entre si uma aliança. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes de famílias de Israel. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Então, toda a assembleia fez uma aliança com o rei no templo de Deus. Joiada disse a todos: Este é o filho do rei. É ele que deve reinar, conforme a promessa feita por Javé, a descendência de Davi. Só para a gente entender aqui o que nós estamos lendo, qual que é o contexto aqui da leitura. Se a gente lembrar da leitura de ontem, o rei Ocosias veio a morrer. Quando Ocosias morreu, a sua mãe Atalia começou ali a matar toda a descendência real dos reis da casa de Judá, e ela queria acabar com toda a descendência de Davi. Ela queria acabar com os planos de Deus, pois Deus havia falado para Davi que a descendência dele ia reinar sobre todo Israel, sobre o trono de Judá também. Só que Atalia queria acabar com esse planejamento de Deus, vamos assim dizer. Só que aqui a filha do rei pegou Josaba, que se chamava Joás, e escondeu ele, para que Atalia não pudesse matar Joás, para que Joás pudesse, depois de mais velho, ele pudesse reinar ali no trono de Judá. Porém, foi muito interessante porque aqui Joás, se eu não me engano, a gente vai ler aqui mais para frente, se eu não me engano, ele tinha por volta ali de 7, 8 anos. Vamos confirmar aqui na leitura. Daqui a pouquinho a gente vai ler, a gente vai saber certinho a idade que ele tinha, mas ele muito novo assumiu ali o trono de Judá. E é muito interessante porque mostra pra gente aí que aqueles planos que Deus tinha para a descendência de Davi não são planos mortos, ou seja, Deus cumpre com a promessa que ele faz. Então vamos continuar aqui. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, montará guarda nas entradas. Outra terça parte ficará no palácio real, e a outra na porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo de Javé. Ninguém entrará no templo de Javé, a não ser os sacerdotes e levitas em serviço. Eles podem entrar, porque são consagrados. O povo deverá observar as prescrições de Javé. Os levitas farão um círculo em torno do rei, com armas em punho, e o acompanharão aonde quer que ele vá. Matem todo aquele que quiser entrar no templo. Os levitas e todos os de Judá fizeram como o sacerdote Joiada tinha mandado. Cada um deles reuniu seus homens, tanto que os que entravam de serviço no sábado como os que saíam, pois o sacerdote Joiada não dispensou nenhuma classe. O sacerdote Joiada entregou aos oficiais de Sem as lanças com os escudos pequenos e grandes do rei Davi, que estavam no templo de Deus. Colocou todo o povo de armas em punho, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, rodeando o altar e o templo para proteger o rei. Em seguida, levaram o filho do rei, aqui no caso Joás. Colocaram nele a coroa e lhe entregaram o documento da aliança e o proclamaram rei. Depois Joada e seus filhos o ungiram e aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo que corria e aclamava o rei, Atalia foi ao encontro do povo no templo de Javé. E, na entrada, quando viu o rei de pé no estrado, os oficiais e os tocadores de trombeta, junto ao rei, e todo o povo da terra gritando de alegria, as trombetas tocando, e os cantores, com seus instrumentos, acompanhando os cânticos de louvor,
Atalia rasgou a roupa e disse: traição, traição. Atalia aqui via ali que o filho do rei, aquele rei que tinha falecido, estava vivo e que ele ia roubar ali o lugar, aqueles planos maldosos que Atalia tinha. Ela chega aqui até mesmo rasgar as suas roupas ali com muita raiva, né? Então Joiada ordenou aos oficiais de Sem, que comandavam as tropas: arrastem Atalia para fora, por entre as fileiras. Se alguém a seguir, passem a fio de espada. O sacerdote de fato havia dito: não a matem dentro do templo de Javé. Agarraram Atalia e, chegando ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, aí a mataram. Joiada concluiu entre o povo e o rei uma aliança, na qual o povo se comprometia a ser o povo de Javé. A importância aqui de se comprometer com Deus, ser um povo fiel a Deus. Em seguida, todo o povo foi até o templo de Baal e o arrasou. Demoliram os altares e imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada colocou guardas no templo de Javé, sob as ordens dos sacerdotes e levitas. Para eles é que Davi tinha entregue o templo de Javé, para aí oferecerem, conforme está escrito na lei de Moisés, holocaustos a Javé na alegria e com cânticos compostos por Davi. Joiada também colocou porteiros em cada entrada do templo de Javé, para que nele não entrasse nada de impuro. Depois, reuniu os oficiais de Sem, os notáveis, as autoridades do povo e todo o povo da terra, e pediu ao rei que saísse do templo de Javé. Levaram o rei ao palácio real pela porta superior e o fizeram sentar-se no trono dos reis. Todo o povo da terra festejou e a cidade ficou tranquila, porque Atalia tinha sido morta a fio de espada. Então a gente viu aqui que Atalia, no capítulo 23, ela, quando assumiu o trono ali, ela pretendia acabar com a descendência de Davi, cara. E é muito importante a gente salientar aqui que Deus prometeu para Davi que ia dar o reino para ele, o trono do reino para ele, para que todos aqueles descendentes, seus filhos, os seus, como é que eu posso dizer, os seus descendentes, né, os seus netos, bisnetos, assumissem o trono ali sobre Israel. E é muito importante aqui a gente salientar que Atalia ela queria acabar com a descendência dos filhos de Davi. Só que algo muito importante a gente não pode esquecer. Atalia era um humano e o humano estava querendo acabar com os planos do nosso Deus soberano. Olha para você ver quão diferente era o plano da mulher com os planos do nosso Senhor. E a gente sabe que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então ela queria acabar com a descendência de Davi ali para acabar com a descendência de Deus. E se a gente for ler lá nos evangelhos, principalmente, cara, nós vamos perceber, se eu não me engano, no primeiro livro de Mateus, no primeiro capítulo de Mateus só tem um livro, né? No primeiro capítulo de Mateus, do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que Jesus, o Messias, o esperado, ele veio da descendência de Davi. Se a gente pegar ele lá do início, vou até dar uma olhada aqui, ó, para você saber. Eu não vou ler completo, porque o capítulo 1 do Evangelho de Mateus é bem grandinho. Mas se você pegar aqui, ó, vou ler só as primeiras palavras, para você entender o que eu estou querendo dizer. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, fala o seguinte: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, e aqui fala todas as descendências de Abraão. E depois vem, já no versículo 6, Jessé foi o pai de Davi, aí fala sobre a descendência de todo Davi para frente. Aí depois, do exílio da Babilônia, já no versículo 12, conta que Jeconias foi o pai de Salatiel, Salatiel foi o pai de Zorobabel, até chegar, cara, aqui no versículo 16, que fala Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Então, Atalia aqui ela estava sendo usada ali, vamos dizer aqui, que por algo maligno, pois ela estava querendo acabar com os planos de Deus. Então, ela queria acabar com o plano do Messias, aquele que viria para salvar todos os nossos pecados, para morrer na cruz em prol da nossa salvação. Então, nós não podemos esquecer que Atalia estava ali completamente afastada dos planos de Deus.
Então, pegando aí de exemplo para a nossa vida, trazendo aqui para o mundo atual, cara, é a gente ter muita sabedoria, pedir para Deus muito discernimento, para a gente seguir a vontade dele. Pois todas as vezes que nós queremos seguir o nosso próprio coração, as nossas próprias ideias, os nossos próprios conceitos, preceitos aí, a gente tende a se afastar do Senhor e cometer aí, cara, absurdos. Então é muito importante estar aí sempre íntimo do Pai, íntimo de Deus, para a gente saber fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos aqui agora para o capítulo 24. Joás tinha 7 anos aqui, ó. Respondeu minha dúvida. Ele estava com 7 anos quando ele assumiu o trono ali. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Sebias e era natural de Bersabeia. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, Joás fez o que Javé aprova. Joiada lhe arranjou 2 mulheres, que lhe deram filhos e filhas. Mais tarde, Joás resolveu restaurar o templo de Javé. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes disse: Saiam pelas cidades de Judá, recolhendo dinheiro de todo Israel, para restaurar o templo do seu Deus, a cada ano, conforme a necessidade. Cuidem disso com urgência. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei Joiada, o chefe deles, então o rei chamou Joiada, o chefe deles, e lhe disse: Por que você não exigiu que os levitas recolhessem em Judá e Jerusalém o tributo imposto por Moisés, servo de Javé, e pela Assembleia de Israel, em favor da tenda do testemunho? Você não sabe que a perversa Atália e os seus filhos arruinaram o templo de Deus e o colocaram a serviço dos ídolos, tudo o que havia de sagrado no templo de Javé? Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o colocaram na porta do templo de Javé, do lado de fora. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que levassem a Javé o tributo que Moisés, servo de Deus, exigia de Israel no deserto. As autoridades e todo o povo levaram com alegria o seu tributo e o colocaram no cofre, que ficou cheio. Olha para você ver que maravilha, cara. A importância aqui da oferta, a importância do dízimo na igreja. A gente viu aqui que o templo tinha sido destruído ali por Atalia. Ela tinha ali destruído mesmo o templo de Deus. Porém, Joás, quando ele assumiu o trono, ele fala: saiam pelas cidades recolhendo dinheiro de todo Israel para restaurar o templo do seu Deus. Então aqui a gente percebe que a oferta, o dízimo, era para ajudar no templo de Deus, no templo, né? Na casa do Senhor. Então nós temos que lembrar disso, que quando nós estamos nós estamos doando ali o dinheiro nosso para a igreja, o nosso dízimo, nós não estamos simplesmente pegando o nosso dinheiro e dando na mão de qualquer um. Não estamos dando dinheiro para os homens, mas nós estamos dando dinheiro para ajudar no templo de Deus. E é muito importante, assim como fala no versículo 10, as autoridades e todo o povo levaram com alegria o seu tributo e o colocaram no cofre que ficou cheio. Então é entregar, cara, o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta com alegria para Deus. Porque a gente está ajudando aí a manter firme a estrutura física ali, a igreja, que é muito importante na nossa vida. Então é muito importante você ajudar na sua igreja também, ok? Lembra que todas as vezes que você estiver dando dinheiro para a igreja, você está ajudando a casa do Senhor a ficar de pé. Toda vez que os levitas levavam o cofre para a inspeção real e viam que havia muito dinheiro, o secretário do rei e o inspetor do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o colocavam novamente no mesmo lugar. Assim, foram fazendo diariamente e ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos mestres de obras encarregados do templo de Javé, e estes pagavam os pedreiros e carpinteiros que trabalhavam no templo de Javé, e também os artesãos do ferro e bronze que restauravam o templo de Javé. Os operários se puseram a trabalhar e as obras se progrediram em suas mãos. Eles reformaram o templo de Deus e lhe deram a estrutura primitiva e sólida. Terminando o serviço, levaram para o rei e para a joiada o dinheiro que sobrou, e com a sobra mandaram fazer utensílios para o templo de Javé, objetos para o serviço e os holocaustos, taças e objetos de ouro e prata. Enquanto Joiada viveu,
Ofereceram continuamente holocaustos no templo de Javé. Joiada ficou velho e morreu em idade avançada, com 130 anos. Ele foi enterrado na cidade de Davi, ao lado dos reis, pois só tinha feito bem para Israel, para Deus e para o seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram prostrar-se diante do rei, e este seguiu o conselho deles. Nós vamos ver aqui que Joás vai ali abandonar, vai virar as costas para Deus, infelizmente. Abandonaram o templo de Javé, o Deus dos seus antepassados, prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus se inflamou contra Judá e Jerusalém. Deus mandou profetas para eles a fim de os converter, mas eles não fizeram causa de suas críticas. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se dirigiu ao povo e disse: Assim fala Deus. Por que é que vocês estão desobedecendo os mandamentos de Javé? Vocês vão se arruinar. Vocês abandonaram Javé e ele também os abandona. Então aqui é muito importante essa fala aqui de Zacarias, um homem que estava sendo usado ali por Deus, ela é muito importante até mesmo nos dias atuais, cara. Por que que nós estamos desobedecendo os mandamentos de Deus? Por que que nós estamos aí achando que as coisas que são pecados são coisas normais? Por que que muitos acham que desrespeitar o pai é algo normal? Por que que muitos acham que faltar à missa aos domingos é algo normal? Por que que muitos acham que devem amar muito mais o dinheiro, muito mais o trabalho, muito mais a faculdade, os estudos, do que amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas? Então a gente percebe aí que às vezes esses pecados estão se tornando comuns e as pessoas esquecem de que isso está nos afastando de Deus. E a gente pode perceber que pela palavra do Senhor, por que é que vocês estão desobedecendo aos mandamentos de Javé? Vocês vão se arruinar. Todas as vezes que a gente tende a escolher o pecado e normalizá-lo, nós estamos cavando a nossa própria ruína. Então não podemos esquecer que Deus é o nosso centro, Deus é a nossa prioridade. Os mandamentos do Senhor têm que ser algo cravado no nosso coração, no nosso cérebro, na nossa mente, para que a gente não possa colher os frutos dessa ruína, para que a gente possa ser abençoado de verdade pelo Senhor. Para isso a gente tem que louvar e entregar o nosso coração verdadeiramente para o Pai. Então, eles se reuniram contra o profeta e, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio do templo de Javé. Assim, o rei Joás, sem consideração por tudo de bom que lhe tinha feito Joiada, pai de Zacarias, mandou matar o filho dele. Ao morrer, o profeta disse que Javé julgue e dê a sentença. Deus vai julgar esse erro aqui fatal de Joás. Matou até o seu próprio filho, cara. Um ano depois, o exército arameu atacou Joás, invadiu Judá até Jerusalém, eliminou todos os chefes do povo e mandou para o rei de Damasco tudo o que tinha saqueado. O exército arameu tinha vindo com poucos homens, mas Javé entregou em seu poder um exército muito mais numeroso, porque o povo tinha abandonado a Javé, o Deus dos seus antepassados. Quanto a Joás, os arameus o castigaram. Ao partir, deixaram Joás muito ferido. Seus ministros se rebelaram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua própria cama. Morto o rei, eles o enterraram na cidade de Davi, mas não na sepultura dos reis. Aqueles que conspiraram contra o rei foram Zabade, filho da Amonita Semaate, e Josabade, filho da Moabita Semarite. Quanto aos filhos de Joás, quanto aos tributos pesados que teve de pagar e quanto à reforma do templo de Deus, tudo está escrito no comentário do livro dos reis. Seu filho Amazias lhe sucedeu no trono. Eu separei aqui a explicação que a Bíblia traz sobre essa parte aqui do capítulo 24, que eu gostei bastante. Ela diz o seguinte pra gente: profeta é aquele que mantém a memória do Deus libertador. Ou seja, quem é um profeta de Deus é aquele que mantém, cara, todos os ensinamentos bíblicos que Deus deixou para a nossa vida. Profeta é aquele que fala do amor verdadeiro de Deus. E por isso critica
e denuncia as autoridades que servem da idolatria para explorar e oprimir o povo. Então, os profetas verdadeiros aí que estão verdadeiramente alinhados com o nosso Senhor, eles criticam o pecado, eles criticam a falsa idolatria, eles servem aí de denúncia para que, mas não porque querem o nosso mal, mas sim para nos alertar e voltarmos de fato para o caminho do Senhor. Incomodadas, essas autoridades matam o profeta, ou seja, as autoridades aí que acham que têm o poder de definir aquilo que o povo tem que fazer, eles matam o profeta, calam o profeta, na esperança de que o povo continue alienado. No entanto, a palavra profética se realiza, trazendo o julgamento e a sentença, a destruição dos promotores da idolatria. Então nós não podemos esquecer, mesmo que nos calem, mesmo que nos matem por falar de Deus, nós vamos continuar firmes e fortes, pois Deus é um homem justo e aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Então não tenha medo de falar de Deus em nenhuma situação, ok? Vamos aqui agora para o capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadem e era natural de Jerusalém. Fez o que Javé aprova, mas não com integridade de coração. Deus conhece cada um dos nossos corações, tá? Então ele sabe aí se nós estamos de fato com o coração aberto para o caminho dele. Tendo consolidado o poder em suas mãos, mandou matar os ministros que tinham assassinado o rei, seu pai, mas não mandou matar os filhos dos assassinos, respeitando assim o que está escrito na lei, o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde Javé ordena: os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa do seu próprio crime. Amazias reuniu os homens de Judá e nomeou oficiais de 100 e de 1000, segundo as famílias para todo Judá e Benjamim. Fez o recenseamento dos maiores de 20 anos. Havia 300.000 homens aptos para a guerra, equipados com lanças e escudos. Também contratou em Israel 100.000 mercenários, por 3.400 quilos de prata. Um homem de Deus foi procurá-lo e disse: Ó rei, a tropa de Israel não deve acompanhá-lo, porque Javé não está com Israel, nem com os efraimitas. Se você depositar neles a força para a guerra, Deus o derrotará diante de seus inimigos, porque Deus é quem tem a força para derrotar ou dar a vitória. Então não colocar as nossas... O celular acabou parando de gravar aqui, mas voltando àquilo ali que eu estava falando, a gente tem que parar de colocar a nossa confiança nas coisas humanas, nas coisas materiais, nos homens, pois é Deus quem nos dá a vitória. Se Deus nos permite ter uma vitória, é porque Ele nos deu. Se Deus nos permite passar por uma derrota, é porque Ele quer que nós aprendamos com aquela derrota, pois nós temos algo muito maior, temos uma porta muito mais aberta, muito mais ampla que Deus está nos destinando. Então é importante a gente saber, seja na derrota, seja na vitória, é Deus que nos comanda, não é nenhum homem. Então é muito importante ter a sua base, a sua fé bem consolidada no nosso Senhor, ok? Vamos aqui continuar. Amazias perguntou ao homem de Deus: E como ficam os 3.400 quilos de prata que dei às tropas israelitas? O homem de Deus respondeu: Javé tem muito mais do que isso para lhe dar. Então Amazias dispensou o contingente que tinha vindo de Efraim, mandando-o de volta. Eles ficaram indignados contra Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias criou coragem e assumiu o comando do seu exército. Foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 soldados de Seir. Judá prendeu vivos outros 10.000. Levaram esses 10.000 até o alto de um rochedo e o jogaram de lá de cima, e eles morreram despedaçados. A tropa de Amazias tinha dispensado de ir para a guerra. A tropa que Amazias tinha dispensado de ir para a guerra se espalhou pelas cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, matando 3.000 pessoas e se apossando de muitos despojos.
Quando voltou da guerra contra os Edomitas, Amazias trouxe consigo os deuses dos habitantes de Seir, os adotou como seus próprios deuses, os adorou e queimou incenso para eles. Então a ira de Javé se inflamou contra Amazias e enviou um profeta para lhe dizer: Por que você honra esses deuses que não foram capazes de livrar das mãos de você o povo deles? O profeta nem terminara de falar e Amazias respondeu: Quem é que fez de você conselheiro do rei? Pare com isso se não quiser morrer. O profeta não insistiu mais e concluiu: Por aquilo que você fez e por não ter escutado o meu conselho, tenho certeza de que Deus decretou a sua ruína. Então é importante a gente saber, cara, que Deus está falando conosco. Deus, ele está nos aconselhando aí a vários instantes. Ele está usando as pessoas como instrumento para pegar o seu evangelho, para pegar a sua palavra. E por muitas vezes nós viramos as costas para Deus. E como a própria palavra diz, tenho certeza de que Deus decretou a sua ruína. Então nós temos que deixar isso bem claro, que esses conselhos que estão sendo falados pelo Senhor têm que entrar nos nossos ouvidos e fazer morada no nosso coração, ser aí um solo fértil para que a gente possa aí cultivar a palavra de Deus em nossa vida e, obviamente, não ter essas ruínas de não ouvir a palavra de Deus. Amazias, rei de Judá, depois de pedir conselhos, mandou emissários a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esta mensagem: Venha me enfrentar. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com esta mensagem: O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dê-me sua filha como esposa para meu filho. Mas as feras do Líbano passaram e pisaram no espinheiro. Você diz: Eu derrotei Edom, e se enche de orgulho. Celebre sua glória, mas fique em sua casa. Porque você quer se meter numa guerra desastrosa, provocando a sua ruína e a ruína de Judá? Amazias, porém, não fez caso, porque Deus queria entregá-lo nas mãos de Joás, por ter adorado os deuses de Edom. Então Joás, rei de Israel, foi enfrentar Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para a sua tenda. Em Bet-Sames, Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Joacás, e o levou para Jerusalém. Fez uma brecha de 200 metros na muralha de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou posse do ouro, da prata e de todos os objetos que estavam no templo de Deus, confiados a Obed-Edom, e no tesouro do palácio real. Além disso, tomou reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amazias, do começo ao fim, está tudo escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que abandonou a Javé, Amazias foi vítima de uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Lax e, perseguido até Lax, aí o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram na capital de Judá, junto com seus antepassados. Então aqui eu até separei também a explicação sobre essa passagem aqui do capítulo 25. Ela diz o seguinte pra gente: a eficácia da luta de um povo depende da presença de Deus, que abençoa e dá a vitória, porque essa luta é expressão do seu projeto. Então aqui a gente tem que entender que é Deus que nos abençoa. A luta que a gente passa aqui nessa terra é porque Deus está nos preparando para algo muito maior. Então nós temos que entender que é Deus quem dá a vitória, porque faz parte do teu projeto a gente passar por esse planeta, para a gente passar por esse mundo e alcançar a nossa salvação. Nós temos que estar aí sempre ligados no projeto de Deus, pois Deus nos dá a vitória. Isso não significa, porém, que Deus se comprometa com os caprichos de um grupo. Ou seja, Deus, sabendo que nós vamos passar aqui por esse planeta e com muita dificuldade, ele também não vai ficar passando a mão na nossa cabeça, não vai passando a mão ali nos nossos caprichos, nos nossos pecados, não. Deus só se compromete com as lutas que visam a conquista da liberdade e vida para todos. Deus só se compromete com quem quer se tornar livre verdadeiramente no seu amor e também aqueles que querem a vida verdadeira.
Por outro lado, o objetivo da luta é desvirtuado quando não serve mais ao projeto de Deus, mas os projetos egoístas de pessoas ou grupos. Ou seja, o pecado, onde nos tornamos aí egoísta, onde pensamos somente em nós, nos nossos prazeres e paramos de pensar em Deus e de pensar no próximo. Então Deus se retira da luta. E quem for humanamente mais forte acabará vencendo. A palavra profética nos adverte que Deus não é joguete na mão dos homens. É preciso discernir se a luta do povo está realmente de acordo com o projeto de Deus. Caso contrário, ele entregará ao povo as consequências dos seus próprios caprichos. Então Deus vai nos entregar as consequências dos nossos próprios atos, dos nossos próprios pecados. Então é muito importante pedir muita sabedoria para Deus para que a gente esteja aí 100% íntimo e alinhado com as coisas que Ele quer para a nossa vida, ok? Vamos aqui agora para o capítulo 26. Todo o povo de Judá escolheu Osias, que tinha 16 anos, e o proclamou rei no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconstruiu Elate, que a reconquistou para Judá, depois que Amazias morreu. Osias tinha 16 anos quando subiu ao trono, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que Javé aprova, como seu pai Amazias tinha feito. Ele buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruía no temor de Deus. E enquanto buscava Javé, Deus fez que ele prosperasse. Então essa é a importância de seguir os caminhos de Deus. Enquanto nós estamos aqui focados e buscando o nome do nosso Senhor sobre todas as coisas, é Ele quem vai nos dar prosperidade. Osias partiu para guerrear contra os filisteus e derrubou as muralhas de Gate, de Jabne e de Azoto, e reconstruiu as cidades na região de Azoto e dos filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias e a fama dele se espalhou até a entrada do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto à porta do ângulo, junto à porta do vale e na esquina, e as fortificou. Construiu torres no deserto, cavou muitos poços para os seus numerosos rebanhos que tinha na planície e no planalto. Possuía lavradores e vinhateiros na região montanhosa e nas terras de cultivo, porque gostava da agricultura. Osias tinha um exército treinado e pronto para a guerra, agrupado em batalhões, conforme o recenseamento feito pelo secretário Jeiel e pelo comissário Masias. Então a gente está vendo aqui que ele de fato foi muito abençoado. Osias foi muito abençoado por Deus. O exército estava sob as ordens de Ananias, um dos oficiais do rei. Era de 2.600 o número total dos chefes de famílias desses valentes guerreiros. Sob o comando deles havia um exército bem treinado, composto de 307.500 homens aptos para a guerra, com força e coragem para defender o rei contra os inimigos. E, para todo o exército, Osias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, pedras e atiradeiras de pedras. Em Jerusalém, mandou fazer máquinas especialmente inventadas para se colocar nas torres e ângulos, a fim de atirar flechas e pedras grandes. Assim, a fama de Osias se espalhou até bem longe, pois a ajuda maravilhosa de Deus o fez poderoso. Olha para você ver o que vai acontecer. Osias aqui estava sendo abençoado muito por Deus, porque Deus o tornou próspero. Deus o colocou de uma forma próspera para reinar ali no trono. Só que ele vai cair aqui num pecado gravíssimo. Olha para você ver aqui no versículo 16. Tornando-se ele poderoso, seu coração ficou cheio de orgulho até se perder. Ele foi infiel a Javé, seu Deus, e entrou no santo de Javé para queimar incenso no altar dos perfumes. Então aqui, depois de Deus ter o abençoado, ter aí feito maravilhas na vida dele, ele achou que era o Todo-Poderoso, achou aí que ninguém mais mandava nele, que ele não devia mais seguir os caminhos do Senhor,
e o seu orgulho o fez pecar. Olha para você ver, por muitas vezes os nossos orgulhos tendem a nos afastar de Deus. Então é muito importante manter-se sempre humilde, como Jesus ensina. É sempre importante mantermos concentrados e conectados com Deus. Mantermos aí a nossa cabecinha no lugar e parar de viajar na maionese e querer se tornar aí orgulhoso, porque todas as vezes que o homem foi orgulhoso, nós caímos no pecado. A vez que Eva se tornou orgulhosa, achando que poderia ali ter o conhecimento do bem e do mal, junto com Adão, esse orgulho os levaram eles para o pecado. E até hoje nós estamos colhendo o fruto dessa escolha que nós fizemos para o pecado. Então, é sempre manter a humildade que Jesus nos pede, que Deus nos pede, para mantermos sempre alinhados com o nosso Senhor, pois Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Deus soberano, Ele é o Rei, e nós somos os seus filhos, nós somos os seus servos. O sacerdote Azarias e 80 corajosos sacerdotes de Javé foram ao encontro dele. Colocaram-se frente a frente com o rei Osias e lhe disseram: Osias, não é sua função queimar incenso para Javé. Somente os sacerdotes descendentes de Araão foram consagrados para essa função. Saia do santuário, porque você pecou e já não tem o direito à glória de Javé, seu Deus. Imagina, os seus erros, seus pecados forem tão graves e você não se arrepender verdadeiramente e você receber a informação de que você já não tem nem direito à glória de Javé, seu Deus. Que a gente não possa chegar nesse nível, no fundo do poço realmente. Não vamos nos permitir, pela graça de Deus, chegar nesse lugar tão abafado, tão fundo que é o pecado. Vamos sempre nos arrepender das nossas faltas e buscar primeiramente o caminho de Deus. Osias, que já estava com o incensório na mão, ficou indignado. Na mesma hora em que ele se indignava diante dos sacerdotes, no templo de Javé, junto ao altar dos perfumes, a lepra surgiu em sua testa. Osias aqui não deu ouvidas aos conselhos que os homens estavam dando através de Deus. Osias virou as costas para a palavra de Deus. O sumo sacerdote Azarias e os outros sacerdotes olharam e viram que a testa dele estava coberta de lepra. Imediatamente o expulsaram daí. O próprio Osias se apressou em sair porque Javé o tinha castigado. O rei Osias ficou leproso até o fim da vida. Por isso permaneceu fechado num quarto e foi proibido de entrar no templo de Javé. Seu filho Joatão era chefe do palácio e governava o povo. O resto da história de Osias, do começo ao fim, está escrito no livro do profeta Isaías, filho de Amós. Osias morreu e foi enterrado com seus antepassados no campo do cemitério real, pois diziam, ele é leproso. E o seu filho, Joatão, lhe sucedeu no trono. A gente encerra aqui a nossa leitura de hoje, mas um detalhe aqui que eu quero reforçar, a gente voltar aqui no versículo 16, onde fala que, tornando-se ele poderoso, seu coração ficou cheio de orgulho até se perder, ele foi infiel a Javé, seu Deus, e entrou no santo de Javé para queimar incenso no altar dos perfumes. Então aqui, quando a gente comentou aqui que é muito importante não deixar que o orgulho tome conta do nosso coração, pois ele nos leva à perdição, que eu comentei aqui que Jesus pede para nos mantermos humildes. Olha para você ver, lá em Mateus 11, 29, deixa eu só achar aqui, Mateus 11, capítulo 29, onde Deus pede para que não deixemos o orgulho tomar conta do nosso coração, mas que a gente mantenha-se sempre humilde nas palavras de Deus. Olha o que Jesus fala: carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Ou seja, Jesus nos fala para carregar a carga que ele levou e aprender com ele. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, vamos aprender a vida com Jesus, vamos aprender a viver como Jesus viveu, vamos nos tornar aí cópias de Jesus, vamos aí ser instrumentos fiel a Jesus Cristo. Vamos nos espelhar, parar de ficar se espelhando aí, cara, em político, em famosos, em pessoas do mundo. Não, Jesus nos fala, vamos espelhar nele, ou seja, aprendam de mim, porque sou manso
e humilde de coração. Então a humildade tem que ser algo aí que tem que estar preso na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, pois o orgulho nos afasta de Deus. A humildade e o amor verdadeiro a Ele nos deixa mais próximos e mais íntimos do Senhor. E ainda ele complementa: e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Então assim a gente termina a leitura de hoje. Estamos aí humildes, conectados juntos com o propósito de Deus, sendo a imagem e a semelhança verdadeira de Jesus, cara, nós vamos ter o descanso da nossa vida. Então que nós possamos aí ser a imagem e a semelhança de Deus, para a gente poder ser como o nosso Senhor Jesus, para que a gente possa ter vida boa, vida plena, vida tranquila, vida em paz nessa terra. E, obviamente, depois que a gente passar aqui por esse mundão, nós alcançarmos aí a salvação, tá bom? Então vamos aí ser espelhos do nosso Senhor Jesus. Vamos ser aí uma cópia de Jesus, ok? Um beijo, um abraço para você. Amanhã nós estamos de volta. Até mais.